pode sentar no seu lugar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um tempo de celebração. E essa foi uma bela oração para nós iniciarmos esse tempo. Sim? Amém? Amém? Nós viemos aqui por causa de Jesus e Ele é o motivo de nós estarmos aqui. E eu quero compartilhar contigo nessa noite texto da palavra de Deus. Está no livro de Juízes. Quero que você acesse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, e nós vamos ler, e certamente a essência, o motivo do nosso louvor, de nós estarmos aqui, também estará presente nesse livro histórico, que contém uma história enorme, um conteúdo enorme histórico do povo de Israel, e não é um livro grande. E eu quero compartilhar algo contigo e que a gente possa sair daqui hoje reconhecendo a presença de Jesus e o cuidado dele nas Escrituras também, na vida de um homem chamado Gideão. É sobre ele que eu quero conversar contigo nessa noite. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11 até o 16, nós vamos ler. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Você pode dizer amém? Amém. 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 Eu imagino que nos últimos meses você tenha trocado algo na sua vida. Eu imagino que isso deva ter sido uma realidade, seja algo material, seja o fato de você estar muito tempo em casa. Sabe aquela pessoa? Vou ter que mudar alguma coisa. Muda o sofá de lugar, vai lá para a cozinha, muda a disposição dos móveis, sim? Talvez você tenha trocado também de profissão, porque a porta do seu emprego se fechou e você se viu obrigado a fazer outra coisa. Trocas, elas estão presentes desde que nós somos gente. As trocas fazem parte, essa é uma verdade. Desde que nós começamos a nos organizar como sociedade, a troca está presente, nós realizamos trocas. No passado, por exemplo, as pessoas elas trocavam produtos por produtos. Nós temos aqui pessoas que produzem leite. Era comum, então, no passado, essa pessoa que produz leite se encontrar com outra que produzia, vamos dizer o quê? Arroz. E fazer essa troca. Isso está presente desde que nós nos organizamos como sociedade. Assim eram realizadas as transações comerciais, produtos por produtos, até que a sociedade resolveu facilitar essa situação e criou o que nós conhecemos como o dinheiro. Que serviu então o dinheiro para quantificar o valor dessa troca. Sim, essa é a realidade. Assim é a vida. Desde que nós fomos organizados como sociedade, nós trocamos, estamos sempre trocando coisas, estamos trocando bens, estamos trocando aquilo que está à nossa volta. Mas por trás dessa prática de
trocarmos as coisas, desse modo de nós nos relacionarmos como sociedade, existe uma ideia que pode ser prejudicial. Por trás dessa forma de nos relacionarmos, que é a ideia de que se trocarmos as coisas que nós temos, nós resolveremos os nossos problemas interiores. Se eu tenho algo e quero trocar por algo que vai me sentir mais realizado, a sensação é de que isso vai me trazer uma certa felicidade. Nós pensamos, se eu mudar isso, as coisas ficarão melhor para mim. Se eu trocar isso, eu me tornarei uma pessoa melhor. A ideia de que se mudar o lado de fora, o lado de dentro vai ficar melhor. Você entende isso, amém? Essa é a ideia. Por isso que a propaganda não perdoa. A propaganda está aí dizendo para a gente que a gente precisa ter algo melhor sempre. Você não está se sentindo bem, realizado com a forma que você vive hoje? Então está aqui, compre esse produto e isso vai te trazer uma satisfação e você vai se sentir muito melhor quando você adquirir esse produto. A ideia é que nós precisamos renovar. Renovar sempre. Isso que você tem já está muito gasto, já é velho, já se tornou obsoleto, já é ultrapassado. Então renove. Renove por algo que é melhor, é mais atual. Mas você sabe que isso é um engano. Você sabe disso. Não funciona. Porque a mudança que faz sentido não é a mudança que acontece fora, mas sim a que acontece dentro de nós. Algumas coisas dentro de nós precisam ser trocadas. Por que eu estou falando tudo isso para você? Nós acabamos de ler o texto de Juízes, falando sobre Gideão, porque essa me parece uma forma da gente entrar no mundo dos juízes. Por quê? Veja, o mundo dos juízes é um mundo em que muita coisa muda, mas nada muda. Veja, trocam-se nomes, trocam-se personagens, trocam-se cenários, trocam-se as estações, trocam-se os problemas, trocam-se os inimigos, mas as coisas continuam rigorosamente a mesma. Se você já leu o livro de Juízes, ele tem uma estrutura fixa, que é muito interessante. Essa é uma estrutura fixa repetitiva, que chega a ser até cansativo e maçante de a gente ler esse livro. Não é um livro grande. É mais ou menos assim a estrutura de Juízes. Israel pecou contra Deus. Deus olha para Israel e aí entrega Israel na mão dos inimigos. Esses inimigos fazem com que Israel passe por um momento de sofrimento. Israel, diante disso, começa então a clamar a Deus. Deus ouve, o Senhor então ouve o clamor de Israel, se compadece do povo mais uma vez. E aí o que ele faz? Levanta uma pessoa para libertar Israel da mão do inimigo. E aí o ciclo se repete. Israel se liberta, está tudo bem, o líder que libertou Israel morre, e aí Israel fica sem liderança, e o povo cai de novo na idolatria, esquece de Deus, e aí os inimigos vêm, derrotam os israelitas, e aí os israelitas clamam a Deus, Deus se compadece, derrama a bênção sobre Israel, levanta um líder, esse líder liberta Israel, e por aí vai. E aí esse líder morre, e Israel se esquece de Deus de novo, porque está tudo bem. Se está tudo bem, por que eu preciso de Deus? É assim o livro todo. É assim o livro todo. E o livro contém um período histórico gigantesco. Só que esse período histórico ele é marcado pela repetição. Então você lê uma história enorme de Israel, contendo no livro de Juízes, e a sensação é de que você está lendo a mesma coisa o tempo inteiro. Ele é marcado pela repetição. Trocam-se nomes, trocam-se cenários, trocam-se os inimigos, trocam-se os personagens, troca-se o contexto, mas o fim é sempre a mesma coisa. Mas o que Deus quer fazer através dessas pessoas que Ele levanta, como levantou o Gideão? Deus quer que aconteça mudança. Mudança. É assim que a gente entende também a história do chamado do Gideão.
Porque o chamado de Gideão é um chamado para ele trocar algumas coisas. Não as que estão do lado de fora, não as coisas externas, não as que são circunstanciais, mas as que estão dentro de nós. Esse é o chamado de Gideão. Porque só quando a gente muda o que está dentro é que a gente consegue mudar a realidade à nossa volta. Essa basicamente é a essência da mensagem que Deus usa através da vida de Gideão. A gente muda tudo por fora, e você sabe disso. Você pode mudar de cidade, você muda de emprego, mas os problemas vão estar lá. Enquanto não houver mudança aqui dentro de nós, uma postura nossa, os problemas vão continuar se repetindo, porque a gente muda tudo e os problemas, o buraco existencial continua ali, continua o mesmo. E é interessante que a história de Gideão, ela começa dentro de um buraco. Ele está dentro de um buraco, como nós lemos, de prensar uvas, que ele está usando para malhar o trigo. É isso que está acontecendo na vida de Gideão. O trigo poderia ser malhado em campo aberto. Por que Gideão não faz isso? Porque Israel estava sendo perseguido por um grupo de pessoas, por um povo chamado Midianitas, como você leu. E aí o Gideão está fazendo o que dentro de um poço de prensar uvas? Se escondendo dos midianitas. E também protegendo o seu produto, o fruto do seu trabalho. Os midianitas eram um povo muito violento. Eles não só invadiam as terras e matavam homens e mulheres, como saqueavam tudo, além de matar todos os rebanhos, aquilo que dava produção para aquele povo, os bois, os gados, as vaquinhas, os cabritos, as ovelhas, tudo isso. Eles saqueavam tudo. Por onde eles passavam era destruição. Gideão estava num tanque prensando uvas para se esconder e esconder o produto do seu trabalho. Aí o que acontece? Um anjo aparece, Deus usa esse anjo, fala através desse anjo com Gideão e começa a sugerir algumas trocas para o Gideão. E aí é sobre essas trocas que eu quero falar com você nessa noite, que serviram para mim, continuam servindo. Eu quero que sirvam para você também, que seja um desafio para que você possa trocar algumas coisas e viver na plenitude do chamado que Deus tem para a sua vida, do propósito que Ele tem para a sua vida. E a primeira troca que a gente aprende com Gideão é a troca da visão do óbvio pela visão da fé. Essa é a primeira troca que o anjo sugere, que Deus sugere para o Gideão. Qual é o óbvio aqui no cenário do Gideão? Qual é o óbvio? Gideão está num buraco com medo dos midianitas. Esse é o óbvio, sim? O óbvio é que Gideão não é nada mais que um sujeito amedrontado. O óbvio é que o Gideão não é nada mais que um sujeito acovardado. O óbvio é que o Gideão, ele está enterrado tentando escapar dos olhos ameaçadores dos inimigos. Esse é o óbvio do cenário. O óbvio é que qualquer um que olhe para o Gideão não vai dizer que ele poderia ser nada nem ninguém, além de um homem com medo. Esse é o óbvio. Qualquer um que olhasse para Gideão diria isso, porque ele tem medo, ele não é capaz de fazer nenhuma mudança na sua sociedade, no seu mundo, no seu meio que ele está inserido. Gideão não é nada mais que um lavrador acovardado. Esse é o óbvio. Mas aí, quem é que quebra o óbvio da nossa vida, a obviedade? Deus. Porque quando Deus olha para o Gideão, ele vê, como nós lemos, um poderoso guerreiro. Você leu isso na sua Bíblia? Versículo 12. O Senhor está com você, foi a palavra que Deus deu para Gideão. Poderoso guerreiro. Não é o que Gideão é aos olhos de qualquer pessoa. Ele está longe de ser um poderoso guerreiro, mas é o que Gideão é aos olhos de quem? De Deus. Por quê? Porque não importa o que o mundo vê, não importa o que o mundo vê quando olha para você ou quando olha para algo, importa o que Deus vê. Você consegue entender isso? Diga amém.
importa o que Deus vê. Esse é o grande desafio que nós temos como cristãos, discípulos de Jesus, ver o mundo como Deus vê. Talvez nesse ano tenha sido esse um grande desafio, no cenário que nós estamos vivendo, de uma situação financeira instável. Talvez hoje você olhe para a sua situação financeira e diga: eu estou vendo isso. Se é que você vê alguma coisa, se tratando de números na conta bancária. Talvez você olhe para a sua família e diga: está tudo desmoronando. É isso que eu estou vendo. Mas o desafio é, aos olhos de Deus, como é que Deus está vendo? Deus, eu estou vendo isso. E tu? Qual é a tua visão sobre essa situação financeira, sobre os meus filhos, sobre a minha situação profissional, sobre a enfermidade que está atingindo a todos? Qual é a tua visão? Importa como Deus vê. Eu vejo o óbvio, e às vezes nem o óbvio a gente consegue ver, não é verdade? Às vezes nem o óbvio a gente consegue ver. É o jeito que Deus vê que importa. Tem um autor que eu gosto muito, chamado Henri Nouwen, e ele escreveu um livro chamado Transforma Meu Pranto em Dança. E aí ele escreve o seguinte no seu livro: visão profética é contemplar o mundo com os olhos de Deus. Visão profética é contemplar o mundo com os olhos de Deus. Henri Nouwen, ele foi um católico devoto, teólogo, professor universitário, escritor, escreveu vários livros falando sobre a espiritualidade cristã. E tem uma história muito interessante sobre ele, quando ele era professor em Harvard. E ele deixa essa cadeira que ele tinha como professor universitário para se dedicar a um trabalho voluntário com crianças em situação especial. E ele está nesse trabalho e de repente uma pessoa, uma jovem, chega para ele, se encontra com ele, conversando com ele. Ela diz o seguinte: sabe, eu tenho um prazer tão grande quando eu te encontro sempre e converso com você, e eu adoro as nossas conversas, eu adoro conversar com você. Toda vez que nós conversamos eu sinto uma alegria enorme. E ele respondeu para ela o seguinte: é que o Cristo que mora em você reconhece o Cristo que mora em mim, e o Espírito Santo enche as nossas vidas de alegria. O Cristo que mora em você reconhece o Cristo que mora em mim, e isso nos dá alegria. Eu não estou vendo você, eu estou vendo o Cristo que mora em você. Você entende isso? Essa é a ideia. Por trás de toda essa fachada dessa pessoa, às vezes rancorosa, fechada, vive de cara feia, conhece gente assim? Ou então por trás de toda aquela pessoa que vive triste, a vida é um problema, é sempre um lamento, por trás de toda aquela pessoa pecadora, que vive afundada em erros, e vive afundada em maracutaias, o desafio é conseguir enxergar o Cristo que habita nessa pessoa, ou que quer habitar nessa pessoa, olhar para essas pessoas com os olhos de Deus, trocar o óbvio pelos olhos da fé, visão profética, enxergar o mundo, enxergar as circunstâncias, contemplar o mundo com os olhos de Deus, contemplar as pessoas, olhar para aquela pessoa e não julgá-la com os nossos olhos e dizer: Deus ama essa pessoa, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, seja ela como for, seja ela um covarde como Gideão era, que estava ali escondido num buraco com medo, amedrontado. Olhar com os olhos de Deus, como naquele texto espetacular de Eliseu com seu servo, em que o povo está sendo atacado, Eliseu está com seu servo, e o seu servo está amedrontado, e aí o Eliseu olha para ele e diz assim: peraí, o que é que você está vendo? Ele diz: eu estou vendo só um monte de gente vindo, e eu estou vendo só morte pela frente. E aí o Eliseu, ele faz uma oração que é uma das orações mais lindas do Antigo Testamento, e ele diz assim: Senhor, abre os olhos do menino para que ele veja algo diferente.
E Deus abre os olhos do menino e ele vê carruagens de fogo, ele vê um exército celestial, vários cavaleiros, e aí tudo que Deus estava fazendo, esse menino consegue ver. Porque o Eliseu disse: Deus, abra os olhos desse menino para que ele veja. Eu quero ver o mundo com esses olhos de fé. Porque a obviedade vai dizer para você: não dá mais, não tem mais jeito, acabou, a sua jornada é até aqui, porque o diagnóstico está aqui, é morte na certa, pode tratar, não tem cura. A obviedade vai dizer isso para você muitas vezes. Mas aí a fé diz: Deus é maior. E o nosso texto que nós lemos diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Essa é uma troca que Deus quer fazer nas nossas vidas. Trocar a visão do óbvio pela visão da fé, que é capaz de ver aquilo que Deus está fazendo no mundo. Porque Deus está realizando algo. Ele não está indiferente. Você crê nisso? Diga amém. Segunda troca que o nosso texto propõe é a troca da nostalgia por uma atitude nova. A troca da nostalgia por uma atitude nova. Porque Gideão, ele está nostálgico dentro do buraco. Quando Deus disse para ele: vai nessa força, poderoso guerreiro, essa coisa de poderoso guerreiro não estava muito combinando com a atitude do Gideão. Se coloca no lugar do Gideão. Poderoso guerreiro, eu? Não, tu errou, Deus, é outra pessoa. Eu estou aqui malhando meu trigo num poço de uva que nem era para estar aqui, eu estou escondido. Poderoso guerreiro, essa história não é comigo. Porque a primeira palavra do Gideão, e nós lemos lá no versículo 13, é ai. Tem traduções que colocam um ai ali ao invés do a. Mas é um grito de medo, diz: eu? Como assim eu? Versículo 13. Senhor, Gideão respondeu. Agora eu te pergunto, essa é uma palavra de um poderoso guerreiro? Essa não é uma palavra de um poderoso guerreiro. Se o Senhor, olha o que ele continua dizendo, versículo 13. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ai, Senhor, ai, meu Deus, por que tudo isso? Por que o Senhor nos abandonou? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse conosco? Por que o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida? Cadê as maravilhas que os nossos ancestrais, os nossos pais viveram lá no passado? Por que nós estamos vivendo tudo isso? Gideão, ele está enterrado no poço da nostalgia. Por quê? O que é nostalgia? É saudade daquilo que a gente já viveu. Mas está lá no passado. Isso é nostalgia. Naquele tempo que era bom. Lá atrás, alguns anos atrás, olha, lá que era bom. Agora essa situação não me agrada, então eu vou ficar aqui no meu lamento. Que saudade que eu tenho lá de trás. Como eu queria estar lá de novo, reviver aquilo. O nostálgico, ele quer voltar no tempo. Só que tem um detalhe: ele não quer voltar para consertar algo. Ele quer voltar para reviver aquilo que ele sentiu. Ele quer reviver de novo aquela alegria, aquele friozinho na barriga. Ele quer viver aquele momento, sabe? O cheirinho da casa da vovó, é a comida da vovó. E aí a gente fica lá: mas essa comida aqui, Deus, a da minha avó que era boa. Esse feijão aqui nem se compara com o da minha avó e nada presta. Esse é o nostálgico. E é engraçado, o nostálgico, ele sempre diz assim, quando você está conversando com uma pessoa nostálgica. Isso aconteceu comigo essa semana. O nostálgico, ele sempre diz: você sabe que na minha época, você está conversando sobre qualquer assunto com o nostálgico, ele vai dizer: mas deixa eu te dizer uma coisa, na minha época, dessa semana, eu falei: pera um pouquinho, antes de você falar da sua época, eu quero te fazer uma pergunta. Você está morto? Com o que eu estou conversando aqui?
com um morto-vivo, com um defunto? Com quem que eu estou conversando? Porque você está vivo. A tua época é agora. Então não existe na tua época. Quem pode dizer na tua época é a tua avó, que já não está mais entre nós. Você pode dizer na época da minha avó, na época do meu avô, lá atrás, no meu bisavô, na época deles. Mas a tua época é agora. Então não existe na minha época. Esse é o nostálgico. É o que Gideão está dizendo para Deus. Ele está nostálgico. Ele diz: Senhor, eu estou na época errada. Eu estou na época errada. Eu nasci na época errada, Deus. Porque essa época não é para mim. Eu queria estar lá, no passado, onde tu usou Moisés, onde tu fizeste milagres, fizeste maravilhas, foi o que nós lemos, onde tu tiraste o povo do Egito, onde os milagres foram feitos. Eu não queria estar aqui, porque aqui eu só estou vendo perseguição, é gente do mal que vem e a história se repete. E de repente tu levantas um outro líder, esse líder ele assume a liderança e tira o povo da escravidão, liberta o povo, mas aí o povo se esquece do Senhor, aí vem dificuldade de novo. Aqui eu estou vivendo essa repetição, lá no passado não. Agora veja o que Deus fala com Gideão. Ele diz assim, Gideão, vai na força que você tem para libertar Israel dos midianitas. Foi isso que você leu aí na sua Bíblia? Gideão, vai na força que você tem para libertar Israel dos midianitas. Essa é uma atitude nova que Deus está propondo para Gideão, porque Deus não está dizendo para Gideão: Gideão, vai na força que eu vou te dar quando você estiver indo. Deus não disse isso para Gideão, ele diz: vai na força que você tem. Você leu isso na sua Bíblia? Vai na força que você tem, porque a atitude nova, igreja, não requer que Deus crie condições novas ou uma super pílula que a gente vai tomar e aí sim a gente vai encher o peito de fé, ficar fortalecido e poder enfrentar os problemas. Disso não depende uma atitude nova. A atitude nova nasce da decisão de usar aquilo que eu já tenho nas minhas mãos. Aí nasce uma atitude nova, porque senão eu fico me escondendo atrás dos meus medos, atrás daquele passado que lá era bom, então hoje eu não faço nada. Senhor, me dá dinheiro, porque se eu tiver dinheiro a minha vida vai mudar, o meu relacionamento vai mudar, porque eu vou ter dinheiro. Você entende isso? Aí Deus está dizendo: vai na força que você tem, vai na força que você tem. Que Deus, Ele já te deu o que você precisava para ir, para fazer. Na nostalgia eu fico lamentando, eu fico vivendo num tempo que já foi, e não vai dar para repetir. E isso é muito perigoso, porque o nosso coração é enganoso. O Jeremias, ele disse: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Porque tem muita gente que fica rememorando o passado, não só para lembrar dele. Conhece gente assim? Não só para contar de como ele foi bom, mas para que quando essa pessoa descreve o passado glorioso, que ela gostou tanto, ela possa sentir novamente aquilo que ela sentiu lá atrás. Qual é o problema disso? Que eu fico aprisionado nesses sentimentos que ficaram e eu não me abro para o novo de Deus, e eu não consigo mais enxergar nada de novo, de bonito no que Deus está fazendo hoje. Esse é um grande perigo. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. O que Deus está dizendo para Gideão é: na força que você tem, construa esse tempo novo, esse novo momento que você quer ver hoje. É isso que Deus está dizendo para Gideão: levante-se e vai na força que você tem, trazer libertação para esses que estão perto de você. Se você está falando de uma época em que Israel foi liberto, em que houve maravilhas, protagonize hoje isso, você, Gideão.
Seja o protagonista dessa nova história, onde Deus falando, eu vou usar você, eu vou fazer novas maravilhas, novos milagres, trazer libertação, e vou fazer aquilo que você quer, vou trazer a mudança que você gostaria que houvesse, mas eu vou usar você. Em outras palavras, Deus está dizendo assim para Gideão: vai fazer a diferença, homem. Eu estou contigo. Você quer mudança? Seja essa mudança. Comece a fazer essa mudança. Terceira troca. Essa é a segunda. Trocar a nostalgia por uma atitude nova. Terceira troca que a gente aprende com esse texto. A troca do complexo de inferioridade pela confiança em Deus. A troca do complexo de inferioridade pela confiança em Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você, está difícil para o Gideão entender esse negócio de poderoso guerreiro. O texto continua. O negócio de poderoso guerreiro está muito difícil para o Gideão. Ele diz de novo, quando Deus fala com ele, a resposta dele é: ah, Senhor, ai meu Deus, sou eu mesmo. Aí ele diz para Deus assim, versículo 15: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha o complexo de inferioridade do Gideão. Ele está dizendo para Deus: eu sou o menor da minha casa, que a minha casa é a menor da minha tribo, que a minha tribo nem tribo é meia. Ou seja, menor do menor do menor do menor. Manassés não é uma tribo inteira, é uma meia tribo. Manassés, a tribo de Gideão. Porque a história diz que as tribos de Israel são formadas pelos filhos de Jacó. E aí, cada tribo se desenvolve debaixo da bênção que Jacó dá. Ou seja, Jacó abençoou Rubem, Jacó abençoou Dan, Jacó abençoou Judá, Zebulon, Naftali, Benjamim, Gade, as 12 tribos. E aí, só que quando Jacó foi abençoar o José, veja o que acontece: o Jacó não abençoa o José, ele abençoa os filhos de José, que são quem? Manassés e Efraim. Jacó abençoa os filhos de José, Manassés e Efraim. Então você lê o Antigo Testamento e você não vê nenhuma tribo de José. Você lê a tribo de Manassés e Efraim. Ou seja, Manassés é a meia tribo de Efraim. Então o que Gideão está dizendo é o seguinte: na minha casa eu sou o menor, na minha tribo a minha família é a menor, e a minha tribo nem tribo é meia. Esse é o complexo de inferioridade do Gideão. Senhor, se tem alguém que não pode ajudar na tua obra, sou eu, Deus. Tu está falando com a pessoa errada mesmo, Deus, porque eu sou o menor do menor do menor do menor do menor. E aqui a história de Gideão tem um ponto de contato com a história de Moisés. Não sei se você já percebeu isso, já captou isso. Porque Moisés diz isso também para Deus, diante da missão que Deus dá para Moisés. Senhor, eu não sei falar. Não foi isso que Moisés falou para Deus? Eu não sei falar, Deus. Chama outro. Chama o meu irmão. Moisés diz o que para Deus também? Eu estou velho. Essa história de libertar o povo aí não é para mim. Chama o mais novo. É a negação de Moisés com base no quê? No seu aparente complexo de inferioridade. Ele se sente incapaz, inferior, que no caso aqui já estava sendo absorvido para ele como sim um complexo de inferioridade. É isso que o Moisés está sentindo. Gideão faz a mesma coisa. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho ninguém para me socorrer, a minha família também não está aí para me ajudar, a sociedade acha que eu já sou mesmo um covarde, eu sou um covarde mesmo, eu estou escondido. Quem sou eu, Deus? Eu não tenho nada para oferecer. Aqui também a gente tem um engano que o coração coloca em jogo nas nossas vidas muitas vezes, que é o auto-boicote. Isso é muito fácil de ver na igreja, dentro da estrutura eclesiástica.
Você chama uma pessoa para servir, ela diz, não, eu não sei, eu não sou capaz, tem outra pessoa melhor. É o auto-boicote, ela sempre sente que ela não é capaz de fazer. Por quê? Porque ela não quer ocupar um lugar em que ela se sinta responsável por aquilo. Porque ela sendo responsável por aquilo, vai que ela não dá conta. Vai que ela falha. O que vão dizer? Você consegue entender isso? Então, você conhece pessoas que se boicotam. Elas têm tudo para fazer tudo direitinho, sim? Seja na área que for. Se você tem filhos, é muito fácil de ver isso nos seus filhos. Porque você sabe que seu filho é capaz, mas aí o seu filho diz assim o que para você? Não, papai, eu não consigo. Não, mamãe, eu não consigo. Por trás disso, o que ele está dizendo para você? Eu preciso que você venha e me ajude, ou mais, venha e faça por mim isso. Porque normalmente essa pessoa não quer ocupar esse lugar. Ela prefere ficar escondida atrás das suas fragilidades. Porque assim ela não se responsabiliza. Aparentemente, Gideão está fazendo isso. Só que Deus não entra nessa história de papai e de mamãe, que sempre está pronto para socorrer o seu filho naquilo que ele pode fazer. Deus não entra nessa história. Deus diz assim para Gideão: Gideão, tudo isso é verdade que você falou. É verdade, sim. Você é pequeno, a sua família é pequena, a sua tribo é meia tribo, é insignificante mesmo, ela é pequena, mas só que você está esquecendo de um grande detalhe, Gideão. Eu estarei com você. Você não é capaz mesmo, Gideão. Eu estarei com você. Eu não estou te chamando porque você é bom e porque você é capaz, Gideão. Você está enganado. Não é por isso que eu estou escolhendo você. Eu estou te chamando porque eu quero que você experimente a bênção da minha presença com você. E eu estando com você, eu vou te capacitar. Você entende isso? Amém? É isso que Deus está convidando Gideão. Foi o que Deus disse para Moisés: Moisés, você não sabe falar mesmo, rapaz. Eu estou vendo, você é gado pra caramba. Você... O que um gado vai libertar? Você é gado mesmo, Moisés. Está todo mundo vendo isso. Você não sabe falar mesmo, rapaz. Teu irmão é bem melhor que você. Sabe falar muito mais que você mesmo, cara. Mas eu estarei com você, Moisés. Eu irei com você, Moisés, e eu vou te capacitar. Então, Moisés, entenda isso. Então, Gideão, entenda isso. Porque o que supera, igreja, os meus complexos de inferioridade, não é uma pretensão de eu ser superior. Não é uma pretensão à superioridade. Mas o que é que supera os meus complexos de inferioridade? A confiança na presença de Deus comigo. Amém? A confiança na presença de Deus comigo. É isso que supera os meus complexos de inferioridade. Eu sou pequeno mesmo, eu sou falho mesmo, eu falo bobagem muitas vezes, eu falo mais do que devo, eu erro mesmo, eu tropeço mesmo, eu caio mesmo de novo, bato a cabeça no mesmo problema há tantos anos. Somos nós, esses somos nós. Se você não acha que está nesse time, olha... Tem alguma coisa errada, e não é com a gente não, é com você. A gente vai errar, a gente vai falar bobagem, vai pecar, a nossa essência é de pecado mesmo, a gente vai fracassar, nenhuma nem duas, mas várias vezes. Mas o que Deus está dizendo para a gente? Eu estou contigo, eu estou contigo. E aí a palavra diz o quê? Que com Deus a gente salta muralhas, amém? Com Deus nós podemos todas as coisas, passar fome, passar necessidade, passar por uma enfermidade. Com Deus nós podemos, foi isso que a gente aprendeu semana passada. Aí com Ele eu sou mais que vencedor, com Deus. Você entende isso, amém? Com Deus, e Ele é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, a gente pode atravessar o quê? O vale da sombra da morte. Ou seja, a gente se abraça na confiança, porque Deus está conosco. Não é você se sentir melhor do que você é. Não é você se sentir melhor do que você é. E nem você se sentir pior também do que você é.
Porque ver o mundo com os olhos de Deus inclui ver a si mesmo como Deus nos vê. Você entende isso? Ver o mundo com os olhos de Deus inclui ver a si mesmo como Deus nos vê. Todos nós temos direito de olhar no espelho e ver aquela criança com 8 anos maltratada, que foi abusada talvez, que não foi educada, que teve um pai ausente, que teve uma mãe ausente, olhar para o passado e ver toda a tragédia que foi no passado. Todos nós temos esse direito. Mas nós podemos também olhar no espelho e ver a presença de Deus em nós. E ver que Deus transformou tudo aquilo e nos levou onde nós estamos hoje. E glorificar a Deus, levar a sermos mais confiantes de um passado que já ficou. Nós podemos enxergar isso. Nós podemos enxergar a pessoa que Deus está vendo também. Você entende isso? Amém? Nós podemos. Gideão, eu estarei com você, porque a minha presença é que faz a diferença na sua vida. Jesus disse, eis que eu estou convosco, eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Trocar os complexos de inferioridade pela confiança em Deus. Essa é a terceira troca que Deus propõe para Gideão. E tem uma última troca, que é a troca da dúvida pela adoração. Trocar a dúvida pela adoração. Porque é a adoração que sempre triunfa sobre a dúvida. É a adoração que sempre triunfa sobre o medo. É a adoração. Gideão, conversando com Deus, ele diz o seguinte: peço-te que não vayas embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão, ele tem dúvida. Aí Gideão vai para casa preparar o que ele precisava. A partir do versículo 19, veja na sua Bíblia. Aí ele prepara um cabrito. Aí com uma arroba de farinha, faz pães sem fermento, pôs a carne no cesto e o caldo numa panela. Aí traz tudo para fora e oferece sobre uma grande árvore. Aí o anjo de Deus aparece para ele e diz o seguinte, versículo 20: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. O que Gideão está fazendo aqui? Ele está provando a sua dúvida. Ele está em dúvida para ver se é Deus de fato mesmo que está falando com ele ou não. E aí ele diz, espera um pouco, eu preciso ter certeza. Ele está com medo. E é natural de qualquer um de nós, coloca na situação dele, ter medo. Como assim, Deus? E ele está provando tudo isso. E aí ele diz o seguinte: Gideão assim o fez, versículo 21, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Porque assim, ó igreja, na nossa cabeça, o sinal de que algo deu certo, qual é o sinal que algo deu certo? É que o resultado seja conforme aquilo que a gente esperava, sim? É que eu alcance o resultado favorável que eu tanto esperava. Mas para Deus, a marca de que essa pessoa é abençoada e de que já está dando certo algo na vida dela, é o reconhecimento de quem fez com que esse algo desse certo. Porque o Gideão, ele faz um monte de coisa, e aí ele vai experimentando a presença de Deus. Ele está adorando a Deus com aquilo. Porque a marca da bênção de Deus, ela não está na bênção em si. A marca da bênção de Deus está onde? Na adoração prestada a Deus. Essa é a marca de que nós somos abençoados. Porque se eu conquistei tudo aquilo que eu queria, e eu recebi os aplausos, os louros, a glória, e toda a glória, e eu mesmo fico com aquela sensação de que eu sou bom mesmo. Porque olha, eu sabia que eu ia conseguir. Estudei tanto para isso, me capacitei tanto, e eu sou bom mesmo nisso que eu faço. Se eu ganhei tudo que eu queria e eu não dei glória a Deus,
Isso não é a marca da bênção de Deus na minha vida. Eu estou por conta. Porque se eu recebo os aplausos, eu estou por conta. Os aplausos são para mim. Mas quando as coisas dão certo e eu dou glória a Deus, sabe o que acontece? Essas glórias que eu dou a Deus, isso tudo que eu ofereço a Deus, santifica todo o ambiente que eu estou vivendo, santifica tudo que eu faço, santifica o meu trabalho, porque eu dou glória a Deus pelo trabalho que Ele me deu, e aí isso tudo vai ser santificado. Eu dou glória a Deus pelo dom que eu recebi, e aí quando eu tocar, Deus vai ser glorificado, e Deus vai santificar isso, vai abençoar mais ainda. Você consegue entender? Amém? Por isso que o provérbio diz assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se não é para Deus, não é um sucesso. Se não é para Deus, não é um sucesso, ainda que pareça sucesso aos olhos de todos. Então Deus está dizendo que o sinal que Ele quer, o sinal de que Ele está presente na vida de Gideão, que Ele está com Gideão, é a adoração. A adoração. Gideão, com dúvida, pede que o anjo do Senhor aguarde até que ele faça todo esse ritual, até que ele traga a sua oferta. E quando o anjo do Senhor recebe a oferta, é assim que termina o texto. Quando o anjo do Senhor recebe a oferta, versículo 22, Gideão viu que o anjo, que era o anjo do Senhor, exclamou: "Ah, Senhor soberano!" Agora o grito não é mais um grito de medo, de inferioridade, de incapacidade. Agora um grito de reconhecimento de que Deus era presente de fato. Por isso eu adoro. Ah, Senhor, vi o anjo do Senhor face a face. O que Gideão entendeu e que nós precisamos entender também, igreja, é que as nossas dúvidas, elas não são sanadas pelas quantidades de certezas que nós buscamos sobre qualquer área da vida, mas pela experiência profunda de adoração com Deus no dia a dia. Aí sim, o nosso coração, ele é apaziguado, ele é acalmado, quando nós adoramos a Deus. Por essa experiência profunda de adoração, porque tem um detalhe aqui, muito importante, que eu posso ter um conjunto de certezas enormes sobre Deus, sobre a vida, sobre a situação política, sobre o coronavírus. Eu posso ter um conjunto de certezas enormes e eu posso estar até ter embasamento nisso, de estudo científico. Na dor, tudo isso se vai. Esse é um detalhe importante sobre a vida. Na dor, todas as certezas se vão. Mas, se na dor eu adorar a Deus, eu saio fortalecido. Se na dor, no momento de dificuldade, de medo, eu adorar a Deus, Ele me fortalece. Você entende isso? Diga amém. Não é uma questão de saber sobre Deus, é uma questão de ver Deus face a face. Não é uma questão de aprender mais sobre Deus, e sim de reconhecer a presença de Deus em todos os detalhes da minha vida. Reconhecer a presença dEle. Por isso que Jesus disse que Deus procura verdadeiros adoradores. Você entende isso? Isso é profundo. Por isso que Jesus disse: eu procuro verdadeiros adoradores. Deus não procura empresários bem-sucedidos. Deus não procura pessoas com a situação financeira resolvida, estável. Deus não procura pessoas que saibam falar bem. Está aí Moisés. Deus não procura as pessoas mais corajosas, que estão à frente da sociedade, engajadas à frente, sempre líderes bem engajados. Está aí o Gideão, um covarde, dentro de um poço se escondendo. Deus não procura esse tipo de gente. Deus procura o quê? Adoradores. Pessoas que o adorem
Deus procura pessoas que o adorem. Por quê? Porque é o adorador que permanece na hora da dor. É o adorador que permanece na hora da dificuldade. É o adorador que permanece até o fim. É o adorador. Na hora da dor, não é o que ele sabe sobre Deus que o sustenta, mas a intimidade que ele tem com Deus no quarto secreto, todos os dias, que vai fazer com que ele siga em frente. A dúvida, ela é superada pela experiência da adoração. Pela experiência da adoração. Quando nenhuma informação parece clara, quando tudo está confuso na nossa vida, quando nós não temos rumo, quando a gente não consegue enxergar a solução, quando os problemas parecem maiores, quando a gente se sente sufocado pela depressão, pela enfermidade, pela angústia, é de joelhos que os céus se abrem diante de nós. É de joelhos. É de joelhos. E isso é um sinal que acaba com toda dúvida. A adoração. Qual o resultado de tudo isso, igreja? Versículo 23. Quando Gideão vê que é Deus, ele fala: Ah, Senhor soberano, eu vi o Senhor face a face. Aí Deus responde para ele o seguinte, versículo 23. Paz seja com você, Gideão. Não tenha medo. Você não morrerá. Nesse momento, o medo do Gideão, ele é vencido pela paz de Deus. Esse é o resultado dessas trocas todas que a gente pode fazer. A paz de Deus. Porque a paz de Deus, ela tem um detalhe muito importante. Quando a gente fala em paz, no nosso contexto hoje, o que a gente imagina? O cessar de um conflito. Sim? Paz em Gaza, paz em Israel, paz lá no Oriente Médio, paz lá entre as Coreias, entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Paz, a gente entende como um cessar imediato dos conflitos, sim? É isso que nós entendemos de paz. Aí então, depois que cessam os conflitos, se estabelece a paz. Mas o que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte: Gideão, você ainda vai para a guerra, que eu ainda vou te mandar. Você ainda vai para a guerra, que eu ainda vou te enviar. Mas, Gideão, você vai com a minha paz. Para Deus, paz não é a ausência de conflito. Você vai com a minha paz, você vai sem medo, porque essa é uma paz que favorece a gente a batalhar, a lutar. Não é uma paz que vem depois que acabou o problema, é uma paz que vem no processo. Você entende isso? A paz de Deus, ela vem no processo da luta, no processo da enfermidade, no processo do conflito entre os relacionamentos. E Gideão entendeu isso tão bem, que ele montou um altar e batizou aquele lugar de Yahvé Shalom, que significa o Senhor é paz. Versículo 23. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, Gideão, não tenha medo, você não morrerá. Versículo 24. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Essa paz o mundo não pode dar. Jesus disse assim: deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações,
não tenham medo. E João, ele aprofunda essa reflexão, e ele diz o seguinte, uma das coisas mais lindas de toda a Bíblia, que é: no amor não há medo, no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Vamos orar? Feche seus olhos. Meu irmão, amigo Ader, vem aqui orar para a gente. Hoje pode ser um dia de troca na sua vida. Troca dentro do seu coração. De onde sai uma coisa e entra outra. Sai o que é seu e entra o que é de Deus para você. Sai a sua visão do óbvio e entra a visão de Deus. Sai a nostalgia e entra a atitude nova. Sai o complexo de inferioridade e entra a confiança em Deus. Sai a dúvida e entra a adoração. E aí você vai receber a paz de Deus. Deus é especialista em trocas. Ele troca as vestes cinzas de pranto em vestes de louvor. Ele troca o coração de pedra por um coração de carne quebrantado. Ele troca a alma do poço da perdição, da lama, pela rocha onde os pés ficam seguros. Ele troca as vestes do velho homem pelas vestes do novo homem, formado à imagem de Cristo Jesus. Ele troca aquilo que vem de mim por aquilo que vem dele. E eu preciso dessas trocas hoje. E eu quero orar, nós vamos orar por você que também entende que precisa dessas trocas hoje. Trocar a dor de uma vida apequenada no buraco existencial, longe de Deus, por uma vida cheia de Deus, cheia da graça de Deus, cheia do Espírito de Deus e cheia da paz de Deus. Você deseja isso no seu coração? Deseja isso para a sua vida? Ore conosco. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque mesmo pecador, com medo, como Gideão era, eu também me sentia algumas vezes dessa forma, Pai. Muitas vezes o medo faz com que a gente se encolha, que a gente se acovarde, mas o Senhor falou hoje que é conosco, o Senhor não nos abandona. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos escolheu para estar aqui hoje, para ouvir esta palavra. O Senhor possa, Pai, fazer que essa palavra venha a estar no nosso coração e que a gente não esqueça ela ao sair dessa porta para fora. O Senhor não busca aquele que é o mais forte, mas aquele que fica de prontidão, que fica na brecha. Gideão, ele não parecia ser o mais forte, mas o Senhor escolheu. Como nós, muitas vezes, somos fracos, somos pecadores, mas estamos aqui para que o Senhor nos use. O Senhor nos capacite, faça de nós ferramenta para que a gente possa ser útil na tua obra, que a gente possa, Pai, levar o teu evangelho, que a gente possa, Pai, ser uma atalaia, ser um trabalhador na tua obra, que a cada dia o Senhor possa estar nos ensinando como fazer isso. Muitas vezes, Pai, a gente não sabe como fazer, mas é o Espírito Santo que faz, e que Ele possa estar conosco cada vez que a gente for confrontado como um cristão, que a gente tenha sabedoria para que a gente possa falar a tua palavra, que o Senhor possa, Pai, estar com cada um de nós aqui, que o Senhor possa estar, Pai, nos fortalecendo, que o Senhor possa não deixar que nenhum dos teus venha desanimar, Pai, que a gente caia, que a gente se levante, porque o Senhor que nos dá esta força, que o Senhor possa, Pai, colocar no nosso coração que na tua paz a gente é mais do que vencedor se a gente tiver com o Senhor. Tudo com o Senhor a gente pode. É essa paz, é essa força que a gente busca. Não deixe, Pai, que a nossa fé venha enfraquecer através de tantas lutas que tem aparecido em nossa frente, apesar de enfermidade e todas essas coisas, Pai, que a gente venha sair cada vez mais forte, porque o Senhor é conosco. Essa é a minha oração em teu nome, Jesus. Amém. Pode se colocar de pé com a gente nessa noite.
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
voice